Sou aluno do curso de Automação Industrial, sou o professor Robert, da disciplina Organização e Segurança do Trabalho. Nessa aula 3 vamos trabalhar um pouquinho sobre conceitos, sobre acidentes, sobre siglas utilizadas no ambiente de trabalho que envolve a segurança do trabalho. Falando de conceitos propriamente dito, temos o conceito de acidente de trabalho. Esse conceito ele é legal, onde no artigo 19 da Lei 8.213, ele diz o seguinte, que é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou ainda pelos serviços de trabalho de segurados especiais, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda, a redução da capacidade do trabalho, seja permanente ou temporário. O acidente subdivide-se em 3. O acidente com afastamento, o acidente sem afastamento e o acidente de trajeto. O acidente sem afastamento é aquele que, na ocorrência do acidente, a pessoa não tem intervalo de retorno ao trabalho, ou seja, se ele acidentar na segunda-feira e retornar na própria segunda-feira ou na terça-feira ao trabalho, em atividade, é um acidente sem afastamento. Caso haja pelo menos um dia de intervalo, onde ele acidentou na segunda e retornou somente na quarta-feira, é considerado um acidente com afastamento. E o acidente de trajeto é aquele que ocorre no deslocamento de casa para o trabalho ou no retorno do trabalho para casa. A doença profissional e a doença do trabalho, assim como a doença ocupacional, também são considerados acidente de trabalho pela legislação e também requerem a comunicação do acidente de trabalho. A doença ocupacional ela é adquirida ou produzida em função do exercício do trabalho. Então, alguma atividade que gere esforço, que gere uma doença de coluna, alguma atividade que gere algum problema psicofisiológico, é uma doença ocupacional. Já a doença profissional do trabalho, ela é estabelecida pela lei e está elencada dentro da própria norma. No inciso 2, no artigo 20, ele estabelece quais são as doenças que são profissionais, como, por exemplo, a bagaçose, que é uma doença pneumoconiose, que é de pessoas que trabalham com a cana-de-açúcar. E a aposentadoria especial é um benefício ocorrido com pessoas que trabalham com exposição a algum agente de risco e pode ser feito em 15, 20 ou 25 anos, dependendo do grau de risco da atividade, dependendo da atividade, através de laudo e através do PPP, que é o perfil profissiográfico profissional estabelecido pelas empresas e entregue ao INSS. A comunicação do acidente de trabalho, como a gente já falou, ela é obrigatória e ela tem que ser feita em 6 vias. Hoje é feito um sistema através da internet. O próprio Ministério do Trabalho e o próprio INSS tem esse recurso para que seja feito o cadastro da CAT. A primeira via fica na empresa, a segunda via vai para o funcionário, a terceira via vai para o sindicato e as outras 3 vias vão para o INSS, para o Ministério do Trabalho e até mesmo para o Ministério da Saúde para quantificar os custos de acidente de trabalho no Brasil. Falando um pouquinho sobre definições sobre acidente de trabalho, vamos entrar nos casos de ato inseguro, causa, dano, nexo, agravo e culpa. O ato inseguro está relacionado à atitude das pessoas, que são contrárias às normas de segurança e que expõem a risco de acidente. Como podemos ver nessas situações que temos a pessoa empendurada, temos aí 2 pessoas fazendo um churrasco com uma carga elétrica aí, com alto risco de acidente e também mau uso de escadas. A causa é que gera origem ao dano, ao material, está diretamente relacionado a ele. O dano é a gravidade, a consequência do acidente. O nexo é o vínculo de relação. Se não há nexo, não é considerado como acidente, assim como não é considerado como uma doença se não tiver nexo. O agravo é a intensidade, a quantidade de gravidade que gera a lesão, que gera o acidente. E a culpa é um evento que está relacionado a dolo, ou seja, interesse, e também a um evento não intencional, que é a culpa direta, chamada culpa civil. As condições de trabalho que podemos ter e podemos encontrar no dia a dia estão relacionadas em 2 itens, a condição segura e a condição insegura. A condição segura é sempre esperada e é sempre desejada no ambiente de trabalho. E a condição insegura, nós precisamos identificá-las, precisamos tratá-las e informá-las aos órgãos de segurança das empresas, aos responsáveis para tomar de ações e evitar que a nossa exposição, a nossa interação com elas nos gerem acidente. A engenharia de segurança do trabalho veio para tratar desses pontos, para tratar dessas causas de acidente, dessas condições inseguras, e ela é uma ciência que envolve toda a matemática, toda a física, toda a linguística, a forma de energia, todas as formas de aprendizados, de matérias, de mecânicas, que possam ser utilizadas
para a gente prevenir acidente de trabalho, por isso se chama assim engenharia. A higiene ocupacional é um ramo da segurança do trabalho que trata diretamente de agentes de risco, que podem provocar doenças, como a gente já viu anteriormente. O grau de risco ele é estabelecido pela norma regulamentadora número 4, e ele vai de 1 a 4, dependendo da atividade. Por exemplo, construção civil tem um grau de risco 4, ou seja, maior risco de acidente. Já a atividade bancária, por exemplo, é um grau de risco 1, onde o risco de acidente é muito menor. O nível de risco ele é estabelecido através de uma multiplicação da gravidade versus a probabilidade. E esse nível de risco serve para a gente priorizar as medidas de segurança. Ou seja, quanto maior o nível de risco, mais rápido precisa ser tratado. A diferença entre perigo e risco. Muito se confunde no meio das indústrias, no meio de empresas, até mesmo na sociedade. O perigo ele é a fonte dos riscos. Ele é a natureza de onde nascem as condições de risco. Ele é o ponto potencial. Já o risco, ele é a probabilidade e a gravidade desse perigo gerar alguma lesão ou algum dano. Por exemplo, essa rocha, ela é um perigo, porque ela pode gerar um esmagamento, seja uma pessoa, um veículo ou qualquer outra coisa que esteja ali embaixo. Mas se a gente tirar a rocha, a gente deixa de ter risco. Esse é o conceito principal e o conceito fundamental. A gente precisa entender que o risco só vem se tiver perigo. A hierarquia de definições para a gente implementar medidas de segurança envolve toda uma sistemática de 5 etapas. As duas principais que a gente utiliza hoje nas empresas e no meio industrial e no meio de serviço é a proteção coletiva e a proteção individual. A proteção coletiva deve ser sempre priorizada e a individual, como a gente falou anteriormente, é a última a ser utilizada. Ela começa com a eliminação do risco, depois a substituição, depois os controles, depois a sinalização e, por fim, o EPI. Então, lembrando sempre que o EPI, por ser a última barreira entre o risco e o acidente, nunca devemos deixar de utilizá-lo em qualquer situação de trabalho. Falando um pouquinho sobre os equipamentos e instrumentos de medição, a gente tem o anemômetro, que vai medir a velocidade do vento pela NR17, é no máximo 7 metros por segundo para um ambiente de trabalho. O decibelímetro vai medir o nível de ruído que nós temos no ambiente de trabalho, então como a gente viu, 85 decibéis é o limite máximo. O detector de gás vai utilizar a presença de gases tóxicos, gás perigosos, então também tem um limite de tolerância de acordo com o anexo 11 e quadro 1 da NR15. O luxímetro, apesar de ter sido abolido dentro da norma, ele mede a intensidade de luz e é muito importante para quem vai trabalhar com um ambiente de automação, onde é pelo menos 500 lux necessário para que não haja interferência de visão e sentir cefaleias posteriormente. E por fim o termômetro de globo. Esse mede a temperatura incidente no ambiente de trabalho e vai estabelecer se o ambiente é ou não propício a uma atividade intelectual, uma atividade onde envolve grande desgaste. Falando um pouquinho sobre siglas e dos órgãos de segurança, eu destaquei aqui algumas, onde eu vou relatar, por exemplo, o ASO, o Atestado de Saúde Ocupacional, é um exame médico que você faz antes de entrar no trabalho. Toda empresa precisa fazer esse exame para medir o nível de saúde das pessoas antes de iniciar o trabalho. O certificado de aprovação ele é obrigatório em todo e qualquer equipamento de proteção individual. Sem ele, não se pode utilizar o EPI. A CIPA é o órgão de segurança que tem em toda e qualquer empresa, seja privada, seja pública. São formadas por funcionários próprios, eleitos, indicados, que vão investir, vão investigar acidentes e trabalhar a melhoria de segurança do trabalho. A FISP, que é a Ficha de Segurança de Informação de Produtos Químicos. Nela você vai encontrar todas as medidas necessárias para evitar acidentes ao manusear algum químico. Falando um pouquinho sobre doenças, temos a DORT, que é a doença osteomuscular relacionada ao trabalho. Essa doença ela é desencadeada, é uma doença ocupacional que é desencadeada em função das atividades que você faz. E ela é um dos grandes males da saúde pública no Brasil hoje, principalmente a dor lombar, onde 30% dos benefícios de doenças do INSS estão relacionados a esse tipo de doença. Falar um pouquinho sobre a Fundacentro, que é a Fundação Jorge do Prado Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho, é o principal órgão do Ministério do Trabalho que trata da análise de acidentes, de publicação, de prevenção de acidentes, publicações de higiene ocupacional e também entrega cursos de especialização em mestrado para profissionais da área de segurança. Por fim, o Inmetro, que está relacionado diretamente aos órgãos de acreditação
No Brasil, ele é um órgão federal que fiscaliza e estabelece as medidas de segurança, seja de um brinquedo de criança, onde tem a idade mínima a ser utilizada, até mesmo por um equipamento que utiliza no veículo como o cinto de segurança, que vai te proteger em caso de acidente. Bons estudos e até a próxima.